Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus por estarmos aqui mais uma vez para passarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, a nossa lição de adolescentes, onde iremos estudar a lição de número 9, no dia 26 de fevereiro de 2023, que tem como título Isaac e Rebeca, um casal especial. Nossa leitura bíblica baseada em Gênesis, capítulo de número 24, os versículos 9 ao 20. É interessante que você possa fazer esta leitura. Desde já eu peço as orações dos santos, continue orando por mim, orando por minha família, porque somos carentes das vossas orações. E que também eu te peço a você que está aí nos assistindo, nos ajude, se inscreva aí no canal, deixa o seu like, compartilha. Vamos usar esta ferramenta que são as redes sociais para propagarmos a palavra do Senhor. Amém. Vamos dar aquele tradicional giro. Aqui. Ok. A lição de hoje iremos falar desses personagens que se inicia, claro, aqui com Abraão, depois com Isaac e depois com Rebeca. E em especial a promessa de Deus, que Deus fez ali com Abraão, que passa para Isaac e depois passa para Jacó. Vamos dar aquela girada aqui para ficar melhor o ângulo. Ok. Abraão, o tópico de número 1 da nossa lição, ele diz assim: uma esposa para Isaac. Tópico de número 1. Tópico de número 1. Uma esposa para Isaac. O subtópico de número 1 diz: a sabedoria do pai Abraão. Então, Abraão tinha 100 anos quando ele gerou a Isaac. Abraão era uma promessa, Isaac era a promessa que Deus tinha feito a Abraão, que mesmo na velhice de Abraão não foi impedimento, nem a esterilidade de Sara não foi impedimento para que se cumprisse a palavra de Deus. Haja vista que Deus prometeu a Abraão que lhe daria um filho com Sara, que foi Isaac, assim como vimos na lição passada. Sara não podia ter filho, Sara também já era avançada em idade, juntamente com Abraão. Mas, quando Deus quer, Deus faz. E Deus prometeu, e Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Abraão, com 100 anos, ele tem ali o filho e Isaac, apesar da sua idade. Então, Abraão, Deus fazia promessa com ele, queria dar continuidade com Isaac, e depois queria dar continuidade com, aí a gente vê lá, com Jacó. Além disso, o Abraão, ele, sabendo do compromisso que ele tinha com Deus, da aliança e do concerto que ele tinha com Deus, Abraão agora, ele cuidava do seu filho, que era o filho da promessa, que era Isaac. Então, o subtópico de número 1 fala sobre a sabedoria de Abraão. Então, certo dia, Abraão chamou seu empregado mais velho, que tudo indica que aquele mordomo da sua casa, o Damasceno Eliezer, e ordenou que ele fosse até a terra dos seus parentes, para que lá trouxesse uma esposa para Isaac. Então, a gente vê aqui, Abraão, mesmo já sendo avançado em idade, ele não esqueceu da promessa que Deus tinha feito. Então, Abraão, ele teve cuidado. Cuidado. Qual foi esse cuidado? Um ponto aqui.
Qual foi esse cuidado que Abraão teve? Um cuidado de chamar o seu servo, que seria o Eliezer, tudo indica que seja Eliezer, o servo mais velho ali da sua casa, o seu servo Eliezer, para que ele fosse até a terra dos seus parentes, trazer uma esposa para Isaac, porque ele não queria que Isaac tivesse uma esposa dos cananeus, que não fosse ali da descendência ali de Abraão e da sua família. Ele não queria. Então, por isso, Abraão teve esse cuidado com Isaac, o cuidado do cumprimento da promessa, o cuidado que Abraão teve, porque ele tinha preocupação com Isaac. Ele sabia que Isaac poderia até se envolver com a outra pessoa, mas ele teve esse cuidado de falar: olha, meu servo, vai até ali a terra dos meus parentes e procura lá uma esposa para Isaac. Então, esse tópico de número 1 fala sobre o cuidado de Abraão em dar continuidade à promessa com Isaac, fazendo com que Isaac escolhesse uma pessoa ou uma esposa ali da sua parentela, a fim de que não se desviasse dos caminhos do Senhor. Porque a gente sabe que Acabe era rei. Acabe, até em certo ponto, ele temia o Senhor, ele conhecia o Senhor, mas, porém, ele se desviou, até porque a sua esposa Jezabel fazia de tudo para desagradar a Deus e servindo a seus outros deuses. Então, assim como Salomão, ele também, que teve inúmeras concubinas, filhas de cananeus, pessoas que fizeram com que ele viesse, ou seja, influenciou Salomão para que ele viesse adorar, fazer estátua para outros deuses. Então, Abraão tinha essa preocupação e esse cuidado para com Isaac. O subtópico de número 1. Subtópico de número 3, a obediência do servo. Então, esse servo aqui fala, a obediência do servo partiu para a Mesopotâmia, para a terra de Naor, irmão de Abraão, e levou 10 camelos de Abraão e uma porção de presentes. Abraão tinha a convicção que Deus iria enviar o seu anjo para guiá-lo. Então, Abraão tinha a convicção que Deus ia enviar o anjo para guiá-lo até a terra que ele iria encontrar a Rebeca. Então, Abraão, o servo, ele vai. Então, o servo também, interessante que a gente vê também que o servo de Abraão, ele é obediente. Obediente ao seu Senhor. Então, o servo de Abraão, ele é obediente ao seu Senhor e faz tudo quanto Abraão lhe pediu que fizesse, jurando ali com Abraão que ele ia fazer daquela maneira. Então ele vai, o servo de Abraão vai. Quando ele chega naquela jornada ali, naquele episódio, podemos ver que a obediência é um fator indispensável para o homem cumprir a sua parte no propósito divino. Ou seja, Deus tinha guiado, sim, agora era necessário que ele também fosse obediente diante do propósito de Deus. Então, o propósito de Deus é um, e para se cumprir o propósito de Deus, eu preciso estar em obediência. Assim se encaixa tanto o propósito de Deus com a sua obediência, então se concretiza aquilo que de fato Deus quer para as nossas vidas. Então, aprendemos aqui primeiro que Abraão tinha um cuidado para trazer uma esposa para Isaac, e o seu servo, o servo de Abraão, foi obediente, fazendo tudo como o Senhor ordenara. Obediente e até crendo no Deus de Abraão, que o seu Senhor servia. Vamos lá. Então, ele era obediente, mas talvez você questione, a quem precisa obedecer? Ele foi obediente? Foi. E você, ou um adolescente, de repente está vendo essa lição, a quem eu devo obedecer? Vamos lá também.
Deuteronômios 27:10, devo obediência a Deus. Obediência aqui. Vamos botar. Obediência a quem? Deus. Primeiro ponto. Aí continua. Efésios 6:1, obediência a quem? Aos pais. Hebreus 13:17, obediência aos pastores, aos superiores. Efésios 6:5-7, respeito diante dos idosos. Levíticos 19:32. Então, isso tudo nós devemos obediência. E a partir da obediência que se concretiza as promessas de Deus em nossas vidas. O subtópico de número 3 fala sobre a providência divina. Então, chegando ao local, ele sendo obediente ao Deus de Abraão, ele chega ao local e ele ora ao Senhor. Ele é obediente, ele então agora, ele ora ao Senhor. E quando ele está orando, Deus do meu Senhor Abraão, me guia se esse caminho que eu estou seguindo, se é por aqui mesmo que o Senhor quer que eu vá, eu falando, né, com as minhas palavras. Então me orienta. E de repente, antes de ele acabar a sua oração, quando ele ora, aparece quem? Rebeca. E quando a Rebeca aparece, ele confirma tudo aquilo que ele tinha acertado ali com o seu senhor Abraão. E de fato, ele vê que a esposa que Deus tinha preparado para Isaac era Rebeca. A partir deste momento aqui, ele então fala, de fato, Deus me trouxe aqui e Deus me enviou a esposa do filho do meu Senhor, que é Isaac. Pronto. Essa é a providência divina. A súplica consistia em um pedido de um sinal a Deus. Então ele pediu esse sinal, ele ora e pede. Então, quando ele ora, ele pede o quê? Um sinal a Deus sobre aquele sinal que ele pediu, que era falando que a mulher chegasse, a donzela ou a virgem que chegasse aqui próximo de mim, do poço, e eu lhe pedisse água, ela me desse, e ela pegasse água também para os camelos, e desse de beber, pronto, essa seria a esposa de Isaac. Então, Deus ali providencia. E estaria a confirmação da resposta, foi tudo o que ele vinha pedindo, tudo se confirmou. E quando ele sai, ele então vai até a casa de Rebeca. Aí a gente já vê aqui agora. Ele então, em obediência, quando ele vê o sinal, Deus responde ao sinal. Ele vai agora para a casa de Rebeca. Vamos ver aqui agora. Ele vai para a casa de Rebeca. Quando ele chega na casa de Rebeca, ele encontra toda a sua família lá. E ele conta tudo como aconteceu, de onde ele era, que ele tinha um servo chamado Abraão, que Deus tinha abençoado, que ele tinha um senhor chamado Abraão, que ele era servo, que Deus tinha abençoado de maneira grandíssima ao seu servo, e que ele foi ali buscar uma esposa para o filho do seu senhor, para Isaac. E aí ele conta tudo. Agora vamos lá. Rebeca. Algumas características de Rebeca. Primeiro, uma jovem ocupada. Então, Rebeca era ocupada. Por que Rebeca era ocupada? Ao encontro do empregado de Abraão com Rebeca, se deu junto ao poço, nela as moças da cidade iam tirar água, em Gênesis 24:13. Ou seja, o local estava fora da cidade. Exigia um tempo até para chegar, de caminhada, carregando aquele pote, tanto vazio na ida quanto cheio na volta. As moças caminhavam até um poço, com o pote vazio, claro, e trazia para suas casas, levando todo o peso durante o trajeto. Rebeca é um exemplo de jovem que se esforçava, ou tinha esse esforço pessoal, cumpria a sua responsabilidade com a família. Então, ela era ocupada, cumprindo sua responsabilidade. Ela era ocupada. Por que ela era ocupada? Ela sabia que ela necessitava
pegar água ali no poço, mesmo à distância, mas não levava em consideração a distância, mas ela ia, porque ela tinha esse compromisso de trazer água para a sua casa. Então, ela não ficava em casa, eu quero água, eu não preciso que alguém vá buscar para mim, eu não quero ir não, e ficava naquela birra, naquela briga, não. Ela ia sim buscar água, mesmo lá carregando aquele pote vazio na ida, naquele trajeto, naquele sol, e trazia de volta o seu cântaro cheio de água, com aquele peso, mas ela sabia da sua responsabilidade. Responsabilidade como pessoa de estar ajudando na sua casa, de estar ajudando a sua família. Então, Rebeca tinha essa característica de ser uma pessoa responsável. Rebeca é um exemplo de uma jovem que se esforçava, tinha esse esforço pessoal, cumprir sua responsabilidade com a família. Da mesma forma, nós devemos ser filhos sábios e obedientes, que agem com responsabilidade diante das tarefas delegadas pelos pais. Então, adolescentes também precisam ter esta característica de responsabilidade, de se ocupar com o que é necessário, com o que é delegado pelos seus pais, que precisam obedecer os seus pais na sua ocupação e diante das suas responsabilidades. Porque pessoas irresponsáveis e pessoas desocupadas, por certo, que o nosso Deus, ele não vai ter nenhum tipo de comunhão, nenhum tipo de contato, nenhum tipo de amizade, nenhum tipo, como ele era amigo de Abraão, que Abraão, ele era obediente, e Abraão, ele sabia da sua responsabilidade de fé, responsabilidade de obedecer, de crer, como ele obedeceu, quando Deus falou, sai da sua terra, Abraão, da terra da tua parentela, que eu vou lhe mostrar um lugar para você ir. Mesmo assim, ele não sabia, ele obedeceu. Abraão também, quando Deus chamou Abraão para sacrificar quem? A Isaac. Ele foi porque ele obedeceu. Então, Rebeca também ele sabia das suas responsabilidades. Então, jovem precisa, homem, mulher, ter sua responsabilidade pessoal para com quem? Assim como Eliezer, ou o servo de Abraão, era obediente. Obedecia a quem? A Deus. Obedecer não só a Deus? Não. Obedecer a Deus. Porque quando você obedece a Deus, é claro que você obedece a todo mundo. Mas obedecendo a Deus também você obedece a seu pastor, aos seus superiores e também aos seus pais. Ok? Então, essa é uma característica de Rebeca. Uma das características. Disposição para servir. Rebeca, quando ela se encontra com o servo de Abraão, vou botar aqui, ó. Servo. Quando ela se encontra com o servo de Abraão, ela não pensa duas vezes. Quando ele pede água, ela vê a necessidade dele. Então, ela dá água para ele beber. E além de ela dar água para ele beber, ela também dá água para todos os seus camelos. Cerca de quantos camelos? 10 camelos. E cada um camelo bebe cerca de 100 litros de água. Então, você imagina aí, ela trazendo água com seu cântaro para todos aqueles camelos beberem. Ela tinha essa disposição em servir. Ela é ocupada, responsável, e ela também servia. Ou ela tinha essa disposição em servir, porque ela era serva, sim. Ela deu água ao homem e correu várias vezes no poço. Havia necessidade e depois de ajudar. Ela viu a necessidade e depois ajudou. Um camelo é capaz de beber 100 litros de água. Então, nós devemos também, diante das nossas responsabilidades, ajudar as pessoas, auxiliando no que é necessário. O serviço social é uma característica fundamental na vida cristã, por isso precisamos ter uma convicção voluntária e servir com alegria. Subtópico 3. Jovens suas fortes. A disposição física que ela tinha e mental para servir. A jovem tinha um entendimento correto sobre como se portar diante das necessidades de sua casa e das outras pessoas.
Ela era uma jovem forte e sensível às necessidades do outro. Então, fosse uma característica da juventude, o apóstolo João escreve, né? Jovens, sois fortes, a palavra de Deus habita em vós e já vencestes uma vida. Então, ela era uma jovem, vou botar aqui, forte. Forte. Servia. Forte. Ocupada e responsável. Então, ela era forte no momento de ajudar, no momento de estar servindo, sempre disponível, sempre ali como serva, sempre servindo. Então, essa é a marca também de um jovem, a marca também de um adolescente. Ele precisa ter essa responsabilidade, ele precisa também ser forte. Não botar dificuldade. Ah, eu preciso ir para o evangelismo, vou botar dificuldade. Preciso ir para a consagração, botar dificuldade. Ah, eu preciso ir para a escola dominical, botar dificuldade. Não é isso que Deus quer. Deus quer que nós venhamos a ter responsabilidade e ser forte mesmo. De cumprir como servo o que se deve ser feito para o reino de Deus. Outro ponto agora, o casamento de Isaac com Rebeca. Vou falar um pouquinho agora. O encontro. Depois que os dois saíram, que o servo Eliezer leva Rebeca, Rebeca aceita aí, a família abençoa a Rebeca e ela vai com ele. Quando chega no meio do caminho ali, ou quando chega lá próximo, veja Isaac no campo, que estava também orando. Chegando lá, ele a vê, e depois que ele viu Rebeca, Rebeca também viu a Isaac, e se encontraram e celebraram ali o casamento. A família aceitou toda a proposta de casamento, então foi algo confirmado por Deus e confirmado também pelas suas famílias, pelo pai e pela mãe, que é muito importante. Então, Deus confirma, o pai confirma, a mãe confirma, então um casamento abençoado. Isso se cumpre no que diz aqui, Isaac e Rebeca, um casal especial. Se você quer também ter esse casamento espiritual, esse casamento é especial, é necessário que você também cumpra com esses papéis, esse exemplo de vida de Isaac e Rebeca. Esperando em Deus, quando o menino Isaac viveu com muitas dificuldades quando ele era menino. Na juventude ele passou por várias provas, a exemplo, quando em Gênesis aqui 21, Gênesis 22, quando Abraão iria ali sacrificar Isaac. Então, Isaac também passou muitas provas. Passou muitas dificuldades, Isaac. Mas, diante dessas provas, ele viu lá no dia que Deus pediu para Abraão sacrificá-lo, mas Deus poupou e providenciou o cordeiro. Essa prova que ele passou, serviu de quê? De forças, de base, para que ele viesse confiar, de fato, no Deus de Abraão, no Deus de seu pai. O outro ponto aqui é essas experiências ensinaram Isaac a confiar em Deus, como seu pai. Isaac só se casou aos 40 anos de idade. Então, Isaac se casou aqui. Isaac se casou com 40 anos. Vou botar aqui casamento. Por que com 40 anos seu casamento? Porque ele estava esperando, assim como o seu pai queria, ele também estava esperando o momento certo para se casar. Então, ele não apressava as coisas, não tinha pressa de acontecer, mas esperando em Deus para que tudo ocorresse da maneira que Deus queria. E, de fato, como ele esperou, tudo ocorreu da maneira como Deus queria. Depois, a exemplo de Isaac, o jovem cristão só deve se casar sob orientação divina no tempo de Deus. O subtópico 3, a oração pela cura. Quando agora eles se encontram, eles se casam, agora aqui, eles se casam, e quando eles se casam, vem alguma dificuldade, porque
Rebeca agora, ela era estéril. Rebeca era estéril. E agora o que fazer? Em constante oração, Isaac ora. Aqui, ora a Deus. Isaac ora a Deus para que Rebeca pudesse ter filho e vencesse essa esterilidade. Quando ele ora, Deus atende a oração de Isaac e de repente Rebeca agora passa a ter filho. De Abraão, de Isaac e Rebeca nasce agora Jacó e Esaú. Nasce agora Jacó e Esaú. Isso que é fruto das orações. Aí a gente vê aqui, Isaac buscou a presença de Deus em oração e a cura da sua esposa. Rebeca ficou grávida e deu à luz a gêmeos. Isaac tinha 60 anos quando nasceu Jacó e Esaú. Então, Isaac tinha, quando nasce Jacó e Esaú, ele tem agora 60 anos. Então, 20 anos depois de ele se casar, orando a Deus, Deus ouve a oração e responde. Depois de 20 anos, nasce Jacó e Esaú. Gênesis 25, 25 e 26. Esses exemplos nos mostram que mesmo as pessoas fiéis, como era Isaac, como era Abraão, a Deus enfrentam lutas e adversidades. Também nos ensina que sempre devemos orar e clamar ao Senhor. Ele ouve as nossas orações e responde conforme a sua vontade. Deus é poderoso para fazer milagres e curar enfermidades. O Deus a quem servimos é o Deus de Isaac e também é o Deus de Abraão. Então, para finalizar aqui, Abraão, com esse cuidado com Isaac e o cumprimento da promessa de Deus na sua vida, ele chama o seu servo, faz um juramento ali com o seu servo vai buscar a esposa na casa ali da sua família, para que eles se juntem, depois eles se casam. E Rebeca era uma pessoa exemplar, assim como ele falou, uma esposa exemplar, que cumpria aqueles requisitos. Ele fala que seja bela, que seja virgem, não tinha se relacionado com nenhum homem. Rebeca é essa pessoa. Rebeca ela era ocupada, tinha suas responsabilidades, ela era uma serva, ela era forte. Abraão também passou por provas desde quando ele era mais jovem. Entretanto, essas provas fez com que ele conhecesse de fato o Deus de seu pai, o Deus de Abraão. Então, com 40 anos ele se casa e com 60 anos ele tem os filhos, que foi a base da oração, que Rebeca era estéril. E de repente Deus curou dessa esterilidade e teve Jacó e Esaú. E essa é a história de Isaac e Rebeca, um casal especial. Que Deus abençoe a você poderosamente. Compartilha aí, comenta e deixa o seu legal. Até a próxima, se Deus nos permitir. A paz do Senhor para todos.